Bom dia. Tudo bem, gente? Nós não nos vemos desde o ano passado, né? Alguns desde dezembro, né? Que eu não vejo. Outros não têm tanto tempo assim. Eu gostaria de pedir a vocês, como sempre, né? Vamos levantar? Esticar um pouquinho a musculatura, né? Tirar a preguiça da sexta-feira. Muito bem. Respirou? Vamos deixar lá fora, né? Tudo aquilo que entrava esse momento aqui conosco. Vamos deixar lá fora a tristeza, a raiva, a ansiedade, as inquietações. Carnaval passou, graças a Deus. E agora começou o ano, né? Então, não é feliz ano novo, porque nós já estamos no final quase de fevereiro, mas é um ano novo. Passou o carnaval, passou o foco para a festa, agora nós vamos focar em sermos felizes. Então vamos aproveitar esse momento que estamos em pé e vamos dar um abraço aí no companheiro que está do lado, por favor. Muito bem. É bom abraçar, gente? Abraçar é bom? Abraçar é bom, bom, né? Muito bem. Podem sentar. Que este nosso abraço seja estendido para todas as pessoas que não puderam estar presentes conosco nesta manhã e estão nos assistindo pela TV Harmonia. Que sejam abraçados e acolhidos por todos nós. O tema de hoje é muito interessante. Esse tema meio que me persegue, né? Porque eu escolho o tema outro e ele aí vem para minha mão. Esse capítulo, ele, na verdade, contando assim um pouco da minha história, esse capítulo, eu sou facilitadora há 27 anos. Há 27 anos sempre cai esse capítulo do Evangelho. Isso parece um estigma, vocês não acham, não? Alguma coisa eu tenho que aprender, não é verdade? Aí, às vezes, eu digo assim, gente, será que eu ando tão aflita que há 27 anos e assim, de acontecer no mesmo ano 4, 5, 6 palestras com o 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu cheguei à seguinte conclusão: ou eu tenho muito o que aprender, ou eu já tenho alguma experiência para passar. Só pode ser isso, né? Só pode ser a forma. E eu pensando com relação a ele, porque eu faria o capítulo 4, que eu gosto muito também, e de repente vem o capítulo 5, que pela leitura da nossa companheira aqui na mesa, vocês viram que é bem-aventurados os aflitos. E bem-aventurados os aflitos, na verdade, não é uma única bem-aventurança, são 3 delas. Na leitura inicial, que é uma passagem de Mateus, nós conseguimos ver elas 3 nitidamente, que juntas foram compiladas para que o capítulo 5 existisse. E é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho, mesmo. É um capítulo longo, é um capítulo que, de repente, cada subtema dá um evangelho específico. Aí passaria praticamente o ano todo com o capítulo 5. Mas é um capítulo também que a gente consegue assimilar de uma forma muito intensa num único encontro. Porque o evangelho, ele tem um objetivo e uma finalidade. Qual seria, hein, Beth? Ai, meu Deus, chamou por Deus, Beth. Ó, que maravilha, Beth chamou por Deus. Qual seria a finalidade do Evangelho? Para você, acalma. Qual seria a finalidade do Evangelho, assim, em uma palavra?
Caridade. O que mais? Esperança. Aprendizado. O que mais? Amor. O que mais? Luz. O que mais? Crescimento. Mais alguma coisa? Espiritualidade. Evangelho quer dizer boa nova. E aí eu me recordava esses dias que eu, quando fui catequizada, alguém aqui foi catequizado? Junto comigo? Levanta a mão aí. Pois bem, quando eu fui catequizada com 7 anos, porque eu era menina problema, então eu tive que ser catequizada desde cedo, porque antigamente era mais ou menos com 9 anos que ia para a catequese, né, fazer primeira comunhão. No meu caso, eu tive que ir antes, porque eu era muito inquieta, perguntava demais. Quando o pai e mãe não sabem responder, manda para que alguém ajude, né? Então eu fui catequizada aos 7 anos, porque já sabia ler. Aos 7 anos eu fui catequizada por uma irmã chamada Irmã Berenice. Irmã Berenice, ela tinha um instrumento de evangelização que era perfeito. Um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Não entendeu o evangelho? Pancada na cabeça com guarda-chuva. De alguma forma, o evangelho ia entrar, viu, Moreira? Nem que fosse pela dor, pela aflição, mas a gente ia aprender. Mas o meu primeiro contato com a evangelização, né, naquele tempo chamado de catequese, foi ela me dizer assim, eu era a menorzinha da turma e era muito menor porque era muito magrinha, e ela disse assim, eu vou ensinar a vocês o evangelho com 3 palavrinhas. 3 palavras, mas se eu aprender o evangelho com 3 palavrinhas é bom demais. As 3 palavrinhas foi uma musiquinha que dizia assim, 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. 3 palavrinhas só. Nunca esqueci. Não sei se foi porque era fácil ou porque a guarda-chuvada ajudava a sedimentar o conhecimento. Na sequência, existia uma mesma musiquinha que dizia assim, o evangelho é a boa nova que Jesus veio anunciar. Pronto. Isso é o evangelho. O evangelho é a boa nova. E tudo que consta no evangelho, no caso, Novo Testamento e Velho Testamento, está consubstanciado os ensinamentos dentro do que nós chamamos do Evangelho segundo o Espiritismo, que dentro da doutrina espírita foi o primeiro livro que eu estudei. E eu acredito que o fato de ter estudado primeiro o Evangelho para depois as demais obras, de alguma forma, junto com a catequese, de uma forma, né, bem fortalecida, me deu conteúdo de viver. De viver. Porque o Evangelho, na verdade, vocês disseram, é amor, é espiritualidade, é esperança, né? Esperança que é igual a consolação, é aprendizado, é caridade, é amor, é isso tudo. Porque o Evangelho está pautado numa figura que representava amor, que é Jesus. O Evangelho, na verdade, é a expressão de Jesus diante do mundo. Portanto, o Evangelho é isso tudo, é amor, é consolação, é esperança. E quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec fez o seguinte, ele foi organizando os capítulos de maneira tal que nós pudéssemos ir pouco a pouco refletindo primeiro sobre nós, pessoas que somos
espíritos. E adiante o outro, né? E mais adiante o outro que é o nosso próximo. O próximo mais próximo, que é aquele que eu tenho uma relação direta, o próximo mais distante, o próximo. E no meio de eu, indivíduo, e o próximo, que é o outro, existe um elemento de ligação, que é aquele que Deus é amor. Então, nós somos uma tríade, né? Deus, eu e o próximo. Mas o que é que Nil está fazendo aí, enrolando, e não entra no capítulo 5? Já entrei. Porque se o evangelho é amor, é esperança e consolação, e Jesus Cristo chegou e disse: bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Hein? Todos nós. Todos nós, aflitos. Porque a aflição é um estado, né? É uma qualidade de quem não está em harmonia. Não está bem, não está feliz, não está saudável. Ou seja, ele não está naquele estado de plenitude íntima que nós chamamos de felicidade, né? Porque felicidade é algo muito subjetivo. Vocês concordam comigo? Para uma grande quantidade de pessoas, felicidade é extravasar, não é? Todas aquelas inquietações do ano inteiro no carnaval. Eles estão errados? Não. Porque a gente está pegando, né? Botando aquilo que não nos pertence, que não nos comporta, para fora. Passa adiante o que não me pertence. Outros de nós, não. Felicidade é aproveitar 8 dias de feriado, quase, não foi? 7 a 8 dias de feriado. Sair para um lugar tranquilo e descansar. E às vezes a gente chega até mais cansado do que saiu, né? Mas tudo bem. Descansar. Meu irmão disse que saiu, mora no Rio. E mora no centro da cidade, onde tem hoje aquela movimentação toda de bloco. Ele disse que saiu para descansar e voltou mais cansado do que se tivesse ficado. Porque o engarrafamento de ida e de volta deixou ele cansado e estressado. E pois é, eu faço diferente. Eu não extravaso minha aflição no carnaval, eu não saio de dentro de Salvador, eu não ponho a cabeça fora da janela e fico em casa e não sei o que é carnaval. Para mim, isso é felicidade. Porque aproveitei esses 7 dias aí, que só tinha carnaval, né, na TV que é o acesso maior. E se vocês já chegaram à conclusão que a TV fechada, que a gente só assiste filme, também tem uma hora que você já não está mais com vontade de assistir nada daquilo? Não quer assistir carnaval, mas só filme. E tem determinados canais que só tem uma linha de filme, né? Não tem uma coisa. Pronto, então você está em casa, não quer assistir TV, você vai passear, não quer tomar sol, né? Você vai para a praia, não quer que a água seja salgada, não quer que a areia da praia suje seu pé. Não tem hoje uma grande quantidade de água doce para a gente estar tomando banho toda hora, né? Então, em qualquer lugar que eu esteja, eu vou ter um elemento que me tire daquele estado pleno de realização que é felicidade. Então, o que esse capítulo 5 do Evangelho nos propõe é pensar o que para cada um de nós é a aflição. E é por isso que ele foi alocado num capítulo longo, que fala de alguns elementos que são extremamente importantes para a nossa reflexão. Primeiro, Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quantas lágrimas nós já derramamos? Quantas, se fosse colocar aí
num papel, ia precisar de muito caderno. Da nossa trajetória na atual encarnação, quantas vezes já tivemos uma aflição que nos fizeram chorar? Ou porque nos afligiu diretamente, ou porque afligiu diretamente alguém que nós amamos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o Evangelho é consolação, porque nos dá a esperança de que, para além da minha dor, daquela dor que me faz chorar, daquela dor que me faz resguardar a cabeça e baixar os ombros, haverá um outro momento. E vocês sabem por quê? Porque tudo na vida tem uma contraparte ou um oposto. E o oposto da tristeza é a alegria. O oposto da lágrima, do choro, é o sorriso. Então, se eu choro hoje, amanhã eu estarei a sorrir. Mas para que eu amanhã possa sorrir, eu preciso entender que esta dor, esta aflição é algo que efetivamente me ajuda a crescer. Que aquela dor, aquela aflição é um elemento estimulador para que eu possa ser alguém melhor. Alguém melhor no mundo como indivíduo e um espírito melhor, porque eu reencarnei. Alguém aqui não reencarnou? Levanta o dedo. Quem nunca reencarnou aqui? Porque se vocês acharem, Cecília está dizendo aqui, ó, eu vou dizer o que ela pediu. Se vocês acharem que nunca reencarnaram, venham para a ULI. Porque quem está na ULI não é Jair, não é Rose, Júlia, Moreira, Robson, Rose. Menina, é tanta ULI aqui, eu estava dizendo a Cecília. Estou Beth, estou numa felicidade porque ULI no salão. Se vocês acharem que nunca reencarnaram e que as aflições desta vida só aconteceram aqui agora, vamos para a ULI. Porque lá nós entendemos que somos espíritos. Que somos espíritos imortais. E nesta condição de espíritos imortais, já vivemos antes, estamos vivendo agora e viveremos depois. Consolação. ULI também é consolação. E como é consolação? E aí, na hora que eu me sentei aqui, faço questão de compartilhar com vocês, eu vi uma criatura que eu não via há uns 6 meses, que foi Jair. Jair se afastou da ULI porque precisava ser operado. Uma cirurgia cardíaca, né? Nós ficamos o tempo todo monitorando este criaturo, né? Porque nós não queríamos perdê-lo de vista. E quando eu sento aqui meio abafada, porque eu cheguei quase atrasada, quem eu vejo? Jair. Mais importante que ver Jair. Jair me solta um beijo. Rapaz, gamei. Sabe por quê? Porque essa expressão é afeto, não é? Afeto que é recíproco. Que bom que Jair está aqui. Aí Cecília disse, ele já voltou, porque tinha tempo que eu não vinha aqui, né? Então eu não tinha visto ainda. Que bom, que coisa legal é ver uma pessoa que nunca faltou o Evangelho desde que está conosco aqui. Sempre nesta posição, não é? Você adora isso. Já que operou, podia ter mudado de lugar, né, rapaz? Mas não. Tá aí todo zeradinho, né? Pronto para retornar. E quando Jair se afastou,
uma coisa que o preocupava era o fato de parar de estudar. Mais de uma vez ele falou isso, que o que estava deixando ele com relação a isso era deixar de estar na ULI, deixar de estar estudando. Porque, de certa forma, no momento em que nós vamos nos apercebendo e criando uma harmonia nesta vida em que nós estamos vivendo, o passado deixa de ser importante e o futuro também. Porque o futuro é uma construção do agora. Então, se eu estou construindo o agora de uma forma equilibrada para mim mesma, ou para mim mesmo, eu não devo temer o futuro, porque o futuro será uma consequência natural daquilo que eu estou construindo agora. Então, quando Jesus nos disse, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados, ele nos dizia que todas as aflições que nós temos, sejam elas criadas nesta existência, sejam elas consequências das nossas ações pregressas, elas precisam ser trabalhadas, incorporadas como aprendizado agora. Agora. E aí, há poucos dias, eu lia um artigo onde o indivíduo dizia o seguinte, ele é um coach, né, trabalha com treinamento pessoal de pessoas, e ele dizia o seguinte, existem 3 regras para que nós possamos ser felizes. Deixar de viver do passado, deixar de projetar o futuro e viver o presente, porque o presente é onde tudo está acontecendo. O que foi passado não me importa. E mesmo o passado recente. E vocês já pararam para pensar que vocês vivem muito de passado também? Quando eu já estou com 52, né? Quase 53. Quando eu tinha 15 anos. Quando eu fiz isso. Quando eu era criança. Irmã Berenice com sua guarda-chuvada. Eu sinto saudade. Eu sinto saudade daquela função educacional, né, que mais tarde saiu do guarda-chuva para Havaianas, que não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. Olha, que coisa maravilhosa! Pois bem, nós estamos em processo de aprendizagem contínua. Não é o passado, e nem o passado o que foi ontem. O que foi ontem, já foi. Né? Ontem aconteceu uma coisa que me desestabilizou. Foi ontem. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2016, são 8h45 e o ontem já ficou para trás. Isso não me pertence mais. Aquilo que aconteceu durante o dia de ontem já passou e serviu para que eu fosse uma pessoa melhor. Se no momento que a coisa aconteceu, eu me desestruturei, mas hoje eu consigo pensar na situação de uma forma mais coerente. Porque nós ainda nos permitimos reagir muito às situações, né? Reagir às situações. E foi quinta, Beth. Foi quinta, não foi? Quinta-feira aconteceu um fato inusitado. Eu sou uma pessoa esquentadinha, não sei se vocês já perceberam. Já não? Já deu para transparecer que eu sou esquentadinha? Eu sou um pouquinho, viu? Um pouquinho esquentadinha. Eu já fui. Hoje eu sou menos. E situações que tirem o meu controle me inquieta. Ao ponto da minha filha mais nova dizer, minha mãe, você precisa aprender a lidar com frustrações. Mas lidar com frustrações é algo complexo, não é? Então, lidar com frustrações é você perder o controle daquilo que você considera ter. E eu marquei uma coisa às 8h em ponto da manhã, porque eu tinha já o dia mais ou menos agendado com a senhora minha mãe, minha genitora. Marquei isso com 2 dias de antecedência. E ela sabia o tempo todo que para onde nós íamos, a coisa só ia começar 9h, mas ela não me disse.
Então, nós saímos às 8 em ponto, conforme nós tínhamos acordado, mas a coisa só ia começar a funcionar a partir das 9. E eu já tinha algo agendado às 9. Então, eu tive que mexer toda a situação para ajustar aquela nova realidade. Mas devo lhes dizer que eu contei de 1 a 1 milhão. Porque eu respirava fundo e dizia, eu não vou me aborrecer. Eu não vou me zangar. Porque na hora que eu disse, mãe, já estou indo lhe pegar. Não tem pressa não. Como não tem pressa? Nós não marcamos 8 horas na saída. Não, mas lá só abre 9. E o táxi já estava nos esperando. Então, o que é que eu iria fazer de 8 às 9 com esse táxi parado esperando? Eu não sei, né? Eu disse, mas nós vamos agora. Calmamente, assim, muito docemente, mas nós vamos agora. Doce, né? Muito doce. E fomos. Ficamos aguardando, era uma loja para comprar colchões, porque ela tinha me garantido que lá tinha o colchão que ela queria. Aguardamos a loja abrir, o rapaz muito atencioso pós-carnaval, muito animado, entendeu? E aí, quando eu achei que ele já estava demais, eu disse, moço, já podemos entrar? Ele disse, vocês vão entrar na loja? Não, moço. Aí eu pensei que vocês iam para a casa lotérica. A casa lotérica ficava umas 6 casas adiante. O que é que eu ia estar fazendo na frente da loja dele para ir para a loja lotérica? Tudo isso é exercício de paciência. É por isso que eu acho que esse capítulo 5 me pertence. Porque, olha, durante esta 1 hora esperando, meu pai não para 1 minuto, tem 90 anos. Os ônibus passando e carros e pai na frente do passeio. Mas, pai, saia daí, pai. Aí eu vou ali. Ou bem, eu segurava um e ia atrás do outro. Eu disse, é verdade. Mas eu não vou me aborrecer. Contei, respirei, botei os dois sentamos em um lugar maravilhoso, no meio-fio. E o sol em cima, eu disse, eu vou buscar uma água. Não precisa. Para que água? Mãe, para que água? Não é verdade? Água é um elemento desnecessário. É verdade, não precisa. Bom, eu não vou contar a história porque tem a segunda etapa, mas isso me fez entender que está dentro do seu processo pessoal de harmonização, independe dos elementos exteriores. Por isso eu acho que esse capítulo é para mim. Porque a pessoa esquentada precisa esfriar. Nem que seja bebendo água para se acalmar e respirar fundo. Na sequência, Jesus disse assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E quantas vezes nós questionamos com relação à justiça, a justiça dos homens, a justiça divina, a justiça da vida. Por que uns têm tanto e eu não tenho nada? Por que uns conseguem as coisas com tanta facilidade e eu com tanta dificuldade e sacrifício? Porque cada um está vivendo a sua realidade pessoal. E as experiências que para você comporta para o seu crescimento. Então, muitas vezes, a aflição, e nós questionamos se é justo sofrer ou não, é uma experiência para o nosso aprendizado. E de que forma eu me relaciono com isso? Porque o Evangelho ele não traz fórmula pronta. O Evangelho, ele lança a questão. Cada um de nós irá assimilar, desenvolver e botar para fora a melhor forma como foi interpretado. Portanto, se vocês pararem para pensar, nós interpretamos o Evangelho de forma diferente, né?
As próprias bem-aventuranças, nós temos uma interpretação, muitas vezes, muito material, esquecendo da nossa essência espiritual. Porque justiça vai além apenas dessa questão do justo ter, do justo não ter. Porque muito mais importante do que o ter é o ser. Essa é outra experiência que eu acredito que o capítulo tem muito a ver comigo. Eu não estou muito preocupado com o ter, eu estou preocupado com o ser. E de que forma o que tenho me transforma na pessoa que sou. Então, tanto faz ter muito quanto ter nada. O importante é aquilo que eu faço com o que eu possuo. E o próprio Emmanuel já nos dizia o seguinte: o dinheiro não é ruim. O que é ruim é a forma como eu lido com ele. Porque eu devo ter o dinheiro, mas o dinheiro não deve me ter. Eu devo possuir os bens que me tragam conforto, mas isso não pode me escravizar. Ele não pode me possuir. Porque mais do que um ser que vive no mundo, eu sou um espírito em processo de aprendizagem. E minha aprendizagem é na minha condição espiritual. Aquilo que eu faço da vivência que eu tenho para me tornar um espírito melhor. Porque eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu sou um espírito que preciso de um corpo para poder experienciar. Porque teoria é fácil, não é? Eu pego um livro, teorizo, mas colocar na prática é que é a grande lição. E na sequência ele foi além, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. E aí vem a grande sacada, porque deles é o reino de Deus. Se nada do que eu falei tivesse ficado, mas vocês conseguirem refletir que todas as adversidades da vida, que todas as lições dolorosas que a vida me traga, seja no âmbito que seja, se estabelecer em mim uma compreensão correta dessas experiências, isso é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está lá fora, não está no outro, não está no externo. O reino de Deus está em mim. Porque eu sou a expressão maior do amor de Deus. Portanto, quando eu penso em aflição e eu penso em doença, não é? Quando eu penso em aflição, eu penso logo em doença, não é isso? Eu associo a aflição, dor, a uma enfermidade, não é isso? E pode acontecer, não é verdade? Uma enfermidade interna da falta de aceitação, da falta de estima, pode incorporar no meu organismo uma enfermidade. Eu já sei, e vocês sabem também, que quando nós estamos com pensamentos negativos, quando nós não aceitamos a nós mesmos, quando nós não nos respeitamos, nós tendemos a baixar a imunidade do nosso corpo. E se eu baixo a imunidade do meu corpo, toda e qualquer enfermidade pode chegar até mim e se expressar de todas as formas. De todas as formas. Há pouco tempo estava conversando com uma amiga que é médica e é espírita. Ela disse: Nil, a maioria dos nódulos, dos cistos, dos tumores é falta de aceitação ou sentimento de culpa. Nós acabamos somatizando a culpa para o corpo físico. E eu parei para conversar com ela. Assim, nós estávamos trocando figurinhas com relação a nódulos de tireoide, né? Ela tem, eu também tenho, a maioria das pessoas tem, né? E aí estávamos trocando essas figurinhas. E aí eu dizia a ela assim: é verdade, você tem razão. Ela disse, por exemplo, nódulo de tireoide está muito associado a você guardar as coisas que lhe maltratam. Você vai, engolindo, pega isto e transforma num nódulo. Eu disse, é verdade. E se nós formos pensar que entre a essência que somos, né, Rose,
E o corpo que estamos utilizando tem lá um corpinho chamado perispírito, que o povo da ULI sabe bem o que é aquele corpo que marca todos os meus sentimentos, todas as minhas emoções, todas as minhas experiências. E se eu estou trazendo a dor de dentro para fora, em algum lugar ela vai sinalizar. Então ela pode sinalizar perfeitamente no corpo físico. E eu ter diversas patologias ou enfermidades a nível orgânico ou a nível psíquico. E o que é que eu faço? Eu preciso fazer uma leitura das experiências que eu tenho e separar aquilo que foram as escolhas equivocadas que eu fiz, porque a gente faz um bocado, né? Não, Socorrinho? Como nós escolhemos errado, né? Aí a gente lembra bem daquela passagem de Alice, né? Porque nós temos tantos caminhos, tantos. Aí nós escolhemos aquele que nos parece muitas vezes mais fácil. Mas quem disse que o mais fácil é o melhor aprendizado? Quem sabe se o caminho onde tem mais pedras, onde tem mais espinhos, não é aquele que vai me tornar um indivíduo melhor? Quem sabe se aquele atalho, porque é mais fácil, não vai me trazer mais adiante experiências dolorosas? Então eu preciso parar para refletir. Se a aflição que chega até mim, motivo do meu choro, motivo da minha fome e sede de justiça, motivo pelo qual eu sou perseguido, e para que eu possa estabelecer o reino de Deus em mim, eu tenho que buscar o motivo para que este momento não esteja sendo um momento pleno na minha vida. Porque o momento é agora, né? Aí, às vezes, nós colocamos assim, vamos viver intensamente a vida. E aí nós entendemos que viver intensamente a vida é usufruir de tudo que o mundo pode nos dar. E, às vezes, viver intensamente isso acaba tirando aquela qualidade de vida que eu gostaria de ter ou precisaria ter. Viver intensamente a vida não é isto. Viver intensamente a vida é efetivamente tomar pé da sua condição atual. Vocês já pararam para pensar o que vocês estão fazendo aqui? Aqui no planeta Terra? Aqui, vivenciando o século 21, onde várias das enfermidades que se acreditava ter sido minimizado o processo de epidemia está em plena efervescência. O que é que nós estamos fazendo aqui? Por que eu não estive reencarnado no século, ou talvez estivesse, né? Século 1, 2, 3, 4, talvez estivesse nesses todos. Mas o que é que eu estou fazendo aqui agora? Por que é que eu não estou na dimensão espiritual? Por que estou aqui? Qual o meu papel nesta realidade atual? O que eu, espírito, posso fazer para tornar o ambiente onde eu estou inserido um ambiente mais respirável? E isso em termos bem amplos, viu? O que eu posso fazer? Lembram-se que eu disse que o Evangelho primeiro é uma proposta de relação eu, não é isso? Um conector que é Deus e o próximo. O que é que eu tenho feito para que a vida dos outros indivíduos com quem eu convivo seja uma vida mais plena? O que eu tenho feito para tornar menos aflitiva a convivência com as outras pessoas? O que eu tenho tirado de mim, e eu não estou falando de bens, nem de objetos materiais, o que eu tenho tirado de mim, espírito, e dado a outro indivíduo. Porque é o mínimo que eu posso dar, e às vezes nós pensamos assim, mas eu não tenho muito.
para dar. Olha, eu não sou habilidoso para falar em público. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve tranquilamente. Basta desejar. Eu não tenho habilidade para fazer isso, eu não tenho habilidade para fazer aquilo, mas eu tenho 2 ouvidos, eu tenho uma boca que pode sorrir para o outro. Vocês não têm noção do que um sorriso franco é capaz de fazer na vida de outro. Não precisa abraçar, não precisa beijar, se ainda não é o meu momento. Mas sorria. Sorria. E existe um indivíduo aqui que ele reproduziu uma expressão que diz: gentileza gera gentileza. Um sorriso, um olhar de consolação, de esperança para o outro. Um toque de mão, uma palavra, se eu desejar. Isto é transformar e ajudar o outro indivíduo a ser um indivíduo melhor. E no momento em que eu estou ajudando o outro a superar suas aflições, eu vou perceber que a minha nem existe. Porque eu tirei o foco de cima de mim e eu projetei a possibilidade de ajudar outra pessoa. Então eu deixo a vocês esta reflexão. Procurem ver o que na vida de vocês deve ser e precisa ser modificado. O que esta aflição, o que este choro quer me sinalizar? De que forma eu consigo lidar com a dor? Porque a dor é um instrumento de crescimento. Seja a dor física, seja a dor emocional, seja a dor moral, seja a dor espiritual. Porque o nosso processo é de aprendizagem. Nosso processo é de ir para fora. Nós precisamos sair de dentro do mundo interior de onde nós nos colocamos às vezes e ficamos tão isolados que nem conseguimos perceber coisas simples e pequenas que poderiam tornar a nossa vida melhor. Se nós conseguirmos estar atentos às coisas que nos cercam, aos seres que nos cercam, à vida plena que nós temos, nós vamos conseguir perceber que somos felizes. Mesmo quando a aflição chega até nós. E já está no horário, não já sei. Não dá tempo nem de contar uma historinha? Uma pequenininha? Só para fechar essa nossa reflexão. Aqui no livro Jesus no Lar, esse é um livro maravilhoso. Vocês têm? Quem tem esse livro? É porque vocês são do Clube do Livro? O Clube do Livro, no mês de novembro, foi este livro. E ele já é a 3ª publicação. Este livro é um grande suporte para o nosso estudo ou para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, no capítulo 16, tem uma história que o título é O Auxílio Mútuo. Que eu não vou contar a história, porque vocês sabem que quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, para não aumentar nem subtrair, eu vou fazer a leitura. Prestem atenção nessa história, se não tem a ver tudo com o que nós refletimos agora pela manhã. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou, comovido, sobre as necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam 2 velhos amigos, ambos enfermos,
cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes de ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e chamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos em frente." O outro, porém, piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso," disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de tempo." E avançou para adiante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente no próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobrançado a valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou o amigo que o fora antes dele. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, num desvio do caminho alagado. Seguindo às pressas e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite fria, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando o menino abandonado a ajudar a si mesmo, avançando com sacrifício para ser útil a outro. Conseguira triunfar dos precalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: "Há mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso em nosso favor. Ninguém divide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina." Linda história, não é? Que fique para a nossa reflexão. Obrigada.